Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar resolvendo a lista 9, né? A lista de exercícios da aula 9 do nosso curso de Python. Se você não viu a aula, veja, tá bom? Ela foi postada ontem e no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo a lista de exercícios, tá bom? Se você viu, não conseguiu resolver, não se preocupe. Na aula de hoje eu vou resolver ela para vocês. E se você tá aqui e certamente não viu nem a aula, tá vendo só a lista de exercícios, por favor, veja a aula e depois tente resolver a lista, tá bom? Se você conseguiu, parabéns, tá bom? Se não conseguiu, eu vou ajudar vocês aqui hoje, tá bom? Então, vamos começar. Galera, é basicamente um exercício apenas, tá bom? Porque o conteúdo não é muito o que falar, é apenas testar código, entendeu? E assim, para testar código, você tem que criar seus próprios códigos e testar eles, entendeu? Então, assim, não é algo mais fácil de se criar exercícios, por exemplo, lista, dicionário, dados, variáveis em Python, outros conteúdos também, como por exemplo, estruturas de condição, de repetição, função, de classes. Então, não são esse conteúdo específico não é tão simples de se criar exercício quanto os outros anteriores. Então, por isso que só tem apenas um exercício, tá legal? Mas esse exercício em específico ele é muito interessante, vocês irão ver, tá? Ele é bem legal. Vou ler ele aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Crie um arquivo .py, o qual irá conter uma função, cujo objetivo é ser preenchida com valores inteiros aleatórios. Então, tem uma função cujo objetivo é ser preenchida com valores inteiros aleatórios. Essa função recebe como parâmetro o tamanho dessa lista. Aqui acho que é porque eu esqueci de especificar que aqui teria uma lista que seria preenchida com valores inteiros aleatórios. Aqui ficou no sentido de que a função iria receber os valores inteiros, mas seria uma lista em específico. Então, novamente, peço perdão por esse vacilo. Mas aqui, olha só, eu falava sobre tamanho de lista, então tinha a ver com essa coisa de lista, tá vendo? E a lista terá que armazenar os valores aleatórios, então eu já estava falando aqui, tá bom? E no final, a função irá retornar a lista. Ok, então vai ter uma lista dentro dessa função. Essa função tem como parâmetro o tamanho dessa lista. E no final, a função irá retornar a lista. Retornar essa lista que contém esses valores aleatórios, né? Então, teria que usar o return list, né? A lista que você criaria dentro da função. E aqui eu coloquei um negócio. Utilize o módulo Randall, tá? O Randall ele é um módulo que você não precisa instalar, você não precisa do instalador de pacotes pip para poder instalar ele. Você pode... Ele já vem pré-instalado no Python, então você não precisa se preocupar com a instalação. Ele é junto com o Unit Test, tá? Então, ele vem junto com o Unit Test e para obter valores aleatórios. E a função randint, que é uma função que vem implementada dentro do módulo Randall para se ter valores aleatórios, valores inteiros aleatórios, tá bom? Eu coloquei um exemplo aí. Então, x é igual a random, então chama aqui o módulo random, .randint, então randint aqui é a função que está dentro de random, e aí ele recebe dois parâmetros, 0 e 12. Então, nesse exemplo, a variável x pode ser um valor aleatório entre 0 e 12, lembrando que ele pode assumir o valor de 0 e 12, tá bom? Então, quando eu boto aqui 0 e 12, não é porque ele vai ser entre 0 e 12, né? Vai ser 1, 2, 3 até o 11, tá? Pode conter o 0 ou pode conter também o 12, né? X pode assumir tanto o valor de 0 quanto o valor de 12 também. Então, ele pode assumir esses valores, tá legal? E após se criar essa função, cria o segundo arquivo .py, tá? Então, cria um outro arquivo, outro módulo em Python, que irá conter uma classe que será responsável por testar a função, tá? Nessa classe irá conter um método cujo objetivo é verificar se um número qualquer está presente dentro dessa lista, tá bom? Ok? Então, vamos lá, né? Vamos então aqui para o VS Code. Eu vou colocar aqui, eu vou criar um arquivo, tá? Vou chamar de lista aleatória.py.
E aqui eu vou criar a nossa função, né? Def lista valores aleatórios. Lembrando, esse nome não precisa ser especificamente esse nome, pode ser qualquer nome, você que escolhe o nome da função que você quer. Você escolhe o nome da função que você quer, tá legal? Então eu vou colocar aqui o tamanho, vou passar aqui o parâmetro chamado tamanho lista, beleza? Aqui dentro vai ter a nossa lista, que por enquanto ela vai estar vazia. E aqui em cima eu vou importar o nosso módulo random, tá? Import random. Eu importei o nosso módulo random, tá? E é o seguinte, eu vou criar uma estrutura de repetição for, mas você poderia utilizar o while também, sem problema nenhum. E eu vou fazer o seguinte, for i em tamanho em range, no caso, né? Range tamanho lista, tá? Então, por exemplo, se o usuário passar aqui como parâmetro o valor 3, e a lista ele irá percorrer, né? Esse vai ser 0, 1 e 2, tá legal? Mas isso não tem nenhum problema, tá legal? Não tem nenhum problema. E vamos lá. Então, se a gente vai estar percorrendo aqui o nosso for de acordo com o valor daqui, então vai ser o seguinte: lista.append. Então nós vamos utilizar o método append para adicionar valores dentro dessa lista. Só uma pergunta, se você não sabe isso que eu estou fazendo, veja as aulas do curso, por favor, tá bom? E eu vou fazer o seguinte: para colocar valores aleatórios, a gente só basta utilizar essa estrutura aqui, ó, random.rangeInt. Então eu chamo o módulo random e passa aqui a função rangeInt, tá? E aqui, ó, só tem dois parâmetros. Olha só, dois parâmetros, o parâmetro A e B. Esse A e B vai ser os nossos números. Então, aqui você poderia colocar qualquer valor aqui, por exemplo. Eu vou colocar um valor aleatório entre 0 e 100. Então, dentro dessa lista, de acordo com o tamanho dela, irá conter valores aleatórios que assumirão um intervalo entre 20 e 100, tá legal? Então, beleza. Então, após a gente percorrer toda a nossa estrutura de condição, de repetição, a gente vai retornar a nossa lista, tá? Então, return lista. Beleza, então a nossa função irá retornar basicamente a nossa lista de valores aleatórios, tá legal? E agora a gente vai criar um segundo arquivo, um segundo módulo chamado, vou botar aqui, por exemplo, teste lista.py, tá bom? Então eu vou chamar aqui, eu vou importar a nossa função. Então no caso, para importar é from teste lista import lista valor from teste lista, não, no caso teste lista não, from lista aleatória import lista valores aleatórios, tá? Desculpa por aquele vacilo. E vamos importar o nosso módulo unit_test, tá? Então import unit_test. Agora o que eu vou fazer é criar a nossa classe. Então vou colocar aqui a palavra reservada class, e aqui eu vou colocar o nome da nossa classe, mas o nome você pode atribuir o nome que você quiser. Então vou colocar aqui teste lista, ela vai herdar da classe unit_test.testCase. Então eu vou colocar aqui, vou botar aqui um def init, né, esse método inicial para inicializar os nossos parâmetros. E aqui, olha só, ele irá conter um método cujo objetivo é verificar se um número qualquer está presente dentro da lista, tá legal? Então, tá aqui def teste valor em, vou botar aqui valor em lista, tá? Tem um parâmetro inicial self e vamos lá, né? Então eu vou chamar aqui
nossa função. Então, lá aqui, ó, tamanho. Não, vou chamar o seguinte, ó, lista valores, tá? Vou botar aqui, ó, lista valores aleatórios. E aqui vai ser o parâmetro, né, que vai ser o tamanho da nossa lista. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nossa lista com 6 valores, tá? Então, nossa lista vai ter 6 números aleatórios entre 0 e 100. E agora a gente vai fazer a verificação. Se vou botar aqui, ó, self.assertIn, tá? Então, eu vou botar aqui. Eu vou verificar, por exemplo, se o valor deixa eu ver, se o valor 12, 10 está presente em lista, está presente em lista valores, tá legal? Então, o que eu estou fazendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o número 10 estará presente na nossa lista de valores aleatórios, tá legal? E aqui eu vou colocar o test.main, tá legal? E agora vamos executar aqui o nosso código, tá? Então, eu vou colocar aqui Python 3 e colocar aqui, ó, test lista.py. Galera, se aconteceu isso aqui com vocês, não se preocupe, vocês estão corretos. Por quê? Olha só, tá dando aqui um erro de que 10 não foi encontrado na nossa lista. Então aqui, ó, os valores que tem na nossa lista: 23, 89, 51, 80, 0 e 36. Só que isso aqui, pessoal, é uma lista de valores aleatórios. Então, existe uma probabilidade do número 100 sair, que é de 1 sobre 100, né? 1 sobre 100. Seria 1%, né? De chance de sair. Porque são 100 números, a probabilidade de sair é de 1 sobre 100. Tá legal? Vamos executar aqui de novo, ó. O teste falhou. Só que vai chegar um momento que, se o 10 estiver dentro da nossa lista de valores aleatórios, o teste da nossa classe irá passar. Então, é uma questão de sorte. Então, a gente vai executar aqui e ver se alguma hora o 10 ele aparece. Então, veja só. Nesse caso, o 10 ele deve ter aparecido na nossa lista, porque, olha só, rodou um teste, tá aí, rodou um teste em 0.000 segundos, ok. Temos aqui o ponto que refere-se à quantidade de testes que foram passados dentro da nossa classe. E é isso, pessoal. Então, esse aqui foi o teste, né? Então, aqui seria uma classe que pode falhar o teste ou pode passar, né? Então, é aleatório, né? Isso devido ao nosso módulo random, né? Random, aleatório, tá? Que vai preencher os valores aleatórios entre 0 e 100, tá legal? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso exercício, a resolução dele, né? Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, galera. E é isso. Valeu!